18 de março de 2026. Deixa eu orar por você. Mas antes vamos meditar na palavra que fica em Atos capítulo 3, versículo 19, que diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e vejam assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Eu vou repetir. Atos capítulo 3, versículo 19 diz: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Amados, a paz do Senhor a todos. Eu quero deixar essa ministração para que a gente possa alcançar vitórias, alcançar crescimento, amadurecimento, enfim, alcançar conquistas. Porque as maiores conquistas verdadeiras que nós alcançamos é quando nós nos colocamos na posição do Senhor. A palavra do Senhor, ela está aí como não como um amuleto, mas ela está aí como um procedimento de mudança interior. Nós éramos a velha criatura e a palavra, ela nos instrui a formar a nova personalidade, o novo caráter, a nova identidade, que é a identidade cristã, de Cristo, do Senhor Jesus. Nós somos santos, amados, eleitos, escolhidos por Deus. Mas em muitas coisas em nós, que somos seres humanos, precisa de uma mudança. E para que essa mudança venha acontecer, é você ouvir a palavra de Deus, guardar no teu coração, meditar ela, meditar na escritura sagrada do Senhor e ver o que é que precisa mudar ou melhorar ou ser transformado na sua vida. Ele diz para a gente ser perfeito, como ele é perfeito. E não vejo pecado nisso. Porque o que Deus mais quer de nós é a perfeição, que a gente venha nos esforçar, a nos aperfeiçoar. Deus ele só quer o melhor para a gente. Mas quando nós somos pessoas contaminadas, pessoas maliciosas, pessoas carnais, desejos da carne, a gente se torna um ser humano distante de Deus. E o que Deus mais quer, através do teu Filho amado Jesus Cristo, que a gente se aproxime dele. E para se aproximar do Deus Todo-Poderoso, Deus poderoso do universo, a gente só precisa de uma chave, é a chave do arrependimento. Quando a gente se arrepende, reconhece os nossos erros, quando a gente reconhece tal natureza e se arrepende, a gente recebe de Deus a sua graça. Porque por enquanto a graça está fora, tentando nos alcançar, tentando nos convencer do mau caminho. Mas quando a graça entra de nós, nós passamos de verdade a ser novas criaturas. E a vontade de Deus como Pai é que teus filhos sejam obedientes a Ele. Se Ele está falando, faça tudo o que Ele manda. E quando a gente faz tudo o que o Senhor manda, você percebe que a nossa vida começa a tomar um rumo diferente. Por quê? Porque Deus consegue encontrar em nós a oportunidade de trabalhar nas nossas vidas. E o Senhor é bondoso. O nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele é bom. Ele é bom até demais, com tantas coisas que o ser humano tem praticado na terra, que são abomináveis ao Senhor, que causa a ira do Senhor. Ele está se dominando para não nos destruir. Porque Deus ele tem todo o poder para nos destruir. Ele tem todo o poder para nos matar, nos lançar à sepultura. Ele pode fazer isso. Porém que a vontade dele maior não é essa. Por isso que ele é longânimo, por isso que ele é misericordioso, porque ele tenta e faz, nos dá tempo bastante para a gente se arrepender. Então o que Deus quer, minha amiga, meu amigo, varão e varoa de Deus, valoroso e valorosa do Senhor,
é que você se atenta nessas palavras e veja o que precisa consertar na sua vida e conserte. Porque quando Ezequias estava ali para morrer, ficou enfermo, não sei porquê, estava com uma enfermidade, desenganado. Ele mandou o profeta Isaías dizer, arrume a sua, pelo menos arrume a sua casa, que você não vai mais ficar aqui na terra. A palavra do Senhor diz que Ezequias se colocou ao canto e começou a se arrepender com lágrimas, chorou amargamente e fez um pedido. Depois do arrependimento, amargamente, chorou muitíssimo. Ele, além de se arrepender, nesse ato, ele fez um pedido a Deus, que Deus não matasse. E Deus sentiu e pediu ao profeta, volta e fala a ele que eu estou dando mais 15 dias. Você está entendendo? Um espírito aquebrantado move o coração de Deus. Quando fala o espírito aquebrantado, é demonstração de arrependimento. Nós precisamos todos os dias em nossas vidas, em nossas orações, demonstrar a Deus arrependimento. Não é apenas um choro de crocodilo, um choro falso, porque Deus conhece quando o choro é verdadeiro, quando você transmite para Ele de verdade um sentimento de arrependido. Então, nessa data de hoje, 18 de março, quarta-feira, é o dia de se arrepender amargamente dos seus pecados, dos seus erros e voltar. Não adianta nada você se arrepender e não voltar para Cristo. Você precisa renovar a sua aliança. Eu sou cristão, eu sou dizimista, eu sou isso, Você é tudo, certo? Você é tudo, mas não voltou para Deus, você não é nada. Você tem que fazer a sua aliança diária, todos os dias. E nessa quarta-feira é o dia de se arrepender, é o dia de renovar a aliança, é o dia de se amadurecer. Não ficar com desculpa, Senhor, mas eu não consigo me livrar desse pecado. Não é assim não, você tem que se esforçar. Ele tanto nos diz na palavra, esforça, tem de bom ânimo, porque é um conselho de motivacional, um conselho de motivar a você. Que tudo eu posso naquele que me fortalece. E quem te fortalece é Deus. Comece a mudar seus pensamentos, dizer, eu posso deixar esse pecado. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Pede a Deus força. Pede a Deus vontade, desejo de largar o pecado. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse dia e pedir a Ele encarecidamente que Ele possa nos ajudar e nos dar força. Pai, louvamos o Teu nome nessa quarta-feira, Pai, 18 de março. Um presente, Pai, que o Senhor nos deu, é o presente da vida. Perdoa nossas falhas, Senhor, perdoa nossos pecados e nos ensina de verdade a perdoar de verdade, Senhor, para que o Senhor possa, meu Deus, agir em nossas vidas. Pai, eu creio, meu Pai, no Teu Filho amado, no nome do Senhor Jesus, que é a porta para a nossa salvação, que o Senhor é um Deus bondoso, zeloso, cuidadoso, um Deus que olha e ouve as nossas orações e vê o quanto nós nos esforçando para nos livrar, meu Pai, da aparência do mal. Então eu te peço em oração, nos ajude, Pai. Nos ajude a nos libertar do nosso eu, do nosso interior, da nossa arrogância, da nossa soberba. Nos ajude, meu Pai, a livrar dos desejos carnais. Pai, ser conosco nessa caminhada. Não desista de nós por nada, Senhor. É o que nós pedimos nessa manhã, Senhor. Nos dando livramento, nos dando proteção. E que o Senhor possa fazer parte da nossa casa, da nossa vida, do nosso lado, dos nossos sonhos. É o que nós clamamos a Tua presença, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Fica aí nesse dia de hoje a oração, a palavra de meditação e também a palavra profética. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Deus te dê uma força, que esse dia seja um dia de paz, de amor, de luta, mas também de vitória. Em nome do Senhor Jesus. Quem está falando aqui é o apóstolo Ari Santana, da Igreja Mundial Profética em Prol da Vida. E essas são as minhas palavras. E que Deus não vai deixar minhas palavras cair no chão, porque a vontade dele é te abençoar. Que Deus te abençoe.